que é o jornalista André Jonatas, que criou em 2016 o SerifaCast. Oi, André, bem-vindo, boa tarde. Oi, Maísa, boa tarde ouvintes da Povo CBN. Obrigado pelo convite, vamos conversar aí. O Ceará já está em quinto colocado aí em relação a ouvintes, né? A última pesquisa 2019-2020 mostrou que em números de respondentes, né, que equivale aí à quantidade de ouvintes, né, em proporção, o Ceará já está aí na quinta colocação. Muito bacana. Uhum. E com uma ascensão na produção, né, que foi o que a Kel falou para a gente ainda há pouco, né? Exatamente, novos podcasts estão surgindo, novos e bons podcasts estão surgindo, e aí se destaca e a consequência é esse ciclo, né? Novos podcasts, novos ouvintes, novos podcasts, novos ouvintes. O SerifaCast, que é o podcast que você faz, a gente teve a oportunidade, inclusive de estar juntos, né, no Recorte, falando ali sobre o que é podcast, como fazer, como se vive disso, né? Então, no SerifaCast, você tem vários episódios explicando o que é o formato podcast, falando de questões técnicas e de conteúdo para essa mídia, né? O que você identifica nesse momento, em 2020, plena pandemia, o que você destaca nessas produções? É muito interessante pensar que ninguém previu a pandemia e ninguém previu que os podcasts entrassem tanto na temática, né? Então, foi uma tendência não prevista aí, né, os podcasts tratarem de diversos assuntos e, ao mesmo tempo, inserir o contexto da pandemia. Eu acho que em tudo hoje, isso pode ser considerado uma tendência, até que a gente tenha aí um ponto de virada. Mas eu posso dividir em duas partes essa questão da tendência, primeiramente em temas, né? Podcast jornalístico, com certeza, é uma tendência que, e eu estou falando aqui não que vai começar, mas que já começou. Uhum. Nós temos o consolidados, podcast, né? O podcast mais ouvido hoje da América Latina, né, em termos de audiência, é um podcast jornalístico, né, de veículo de comunicação. Então, não só para notícia, mas também para grandes reportagens, né? É uma coisa que é ainda pouco explorada no Brasil, a questão do podcast jornalístico, né? Podcast corporativo, institucional e de governos, por exemplo, né? Percebendo o poder do áudio, a possibilidade de acessar as pessoas por meio do áudio de uma forma simples, efetiva. Então, as empresas também estão começando de uma forma mais intensa a trabalhar isso. Governos, por exemplo, o governo do Ceará tem o seu podcast, né? O Cearenseando. Então, esse viés corporativo, institucional, com conteúdo também de qualidade, é uma outra tendência. E em termos de negócio, a gente pode falar como também essa possibilidade de novos negócios, né? Tanto produtoras, consultorias e novas empresas, Maísa, para fazer frente ao Spotify e à Apple Podcast, né, que hoje dominam, apesar de existirem outros agregadores onde você escuta podcast, mas Apple e Spotify dominam, e aí você inclusive tem empresas nascendo, né, surgindo para distribuir, para fazer com que você escute podcast que pagam os produtores. Então, essa é a grande questão, né, porque foi um boom, uma popularização, mas aí não tem uma remuneração pelo conteúdo que é distribuído, né? Tanto que o ano passado, né, foi realmente ocorreu o ano do podcast no Brasil. Enfim, piada, né, André? Essa piada interna. Mas aí agora tem que ser o ano do podcaster, né, no Brasil. Tem que ser o ano do produtor. Boa. A mídia está aí, mas agora quem produz, não, também, né, eu estou produzindo, estou entretendo, estou informando, estou educando, eu preciso ter um retorno por isso, né? Então acho que talvez seja uma tendência também essa maior remuneração de quem produz. Ô André, o que é preciso para fazer um podcast assim em poucos tópicos? Primeiro. Olha que desafio, né? Eu vou falar os 3 principais desafios para quem produz podcast. Fazendo a ponderação de que existem vários tipos de podcast, vários formatos, né? E o legal do podcast é não ter um formato definido obrigatório, né? Então, por isso que eu estou dizendo que são uma regra geral, né? Que eu vou falar aqui 3 tópicos. O primeiro é você conseguir colocar uma rotina naquela produção. Porque, para começar, Maísa, as pessoas se empolgam, né? Tem aquele estímulo, grava de qualquer jeito, é fácil, publica, mas aí para você começar a ter uma rotina de que você realmente quer fazer aquilo ali, quais são os seus objetivos, então
criar uma rotina. Eu preciso gravar tal dia, publicar tal dia. Né? Aí eu defino quinzenal, é menal. Segundo, conteúdo. Você precisa ter alguma coisa para falar, né? Você não vai criar um podcast simplesmente... Eu achava que era o primeiro, André. Não na ordem de importância. Tá. Então só, né? Não na ordem de importância. Conteúdo. Naturalmente, eu vou falar alguma coisa, eu preciso ter o conteúdo, né? Perfeito. Então, e aí, se o seu conteúdo, a depender do seu conteúdo, a qualidade dele, você vai ter mais ou menos êxito, né? Pelo menos em termos de possibilidade, né? Que mais? E a divulgação. Então, se você tem um conteúdo, você encaixa numa rotina e você faz uma estratégia de divulgação, porque as pessoas não vão descobrir seu podcast do nada, né? Você precisa criar as redes sociais, boas práticas de interação, né? Ver se você consegue criar uma rotina ali para também movimentar as redes sociais, não só publicar e divulgar, mas também interagir e entender o que as pessoas estão querendo conversar. Basicamente, se você conseguir organizar essas 3 possibilidades, o resto você encontra bem fácil aí em qualquer tutorial. Aqui tudo me pareceu que o mais difícil é esse tópico da divulgação, né? Entender quais são os desafios para engajar a audiência, né? Para manter essa audiência, enfim, multiplicar essa audiência. Não é fácil. Realmente não é fácil. E parte desse princípio básico, né, de planejamento. Porque, Maísa, vamos lá, uma pessoa que está no YouTube, que é famoso, que está em um importante veículo de comunicação, né, que abraça aquele trabalho, ele tem uma possibilidade de divulgação mais fácil do que uma pessoa física, claro, ou uma empresa, né? Então, por isso que você criar aí um planejamento, criar as redes sociais, procurar as boas práticas de compartilhamento para também não sair divulgando spam para todo mundo, né? Interagir com as pessoas, né? Procurar os nichos. Sabe onde que é interessante? Procura um podcast do mesmo tema do seu. Vai lá e segue os seguidores daquele podcast. Agora não sai seguindo todo mundo, não. Vê lá alguém... porque aí, né, Você vai se apresentando, né? Você vai se apresentando aos poucos. Você está roubando a audiência do outro. Você está apresentando o seu podcast para quem já está ali vendendo o seu peixe. Daquele tema. Então, assim, você tem algumas artimanhas, né? Você tem que ter esse cuidado para não ficar sendo spam ou sendo chato, né? Porque aí você vai ganhar um hater em vez de ganhar um seguidor. Mas tem algumas práticas sim, interessantes. E continuando nessa história de ganhar dinheiro, dá para ganhar dinheiro? Cara, tu sabe que essa pergunta aí é a pergunta de $1 milhão. Mas eu posso dar a minha experiência. Tem gente ganhando muito dinheiro. Tem gente ganhando muito dinheiro. Pouca gente, mas tem. Qual é o grande lance? Né? Você cria um podcast, você vai definir os seus objetivos, né? Seu objetivo é ganhar dinheiro, então repensa se realmente você está no caminho certo, porque não é fácil, né? Há várias possibilidades, você pode ganhar com financiamento coletivo, mas aí você já precisa de engajamento, então você precisa ter um histórico, não é logo de começo, né? Você pode fazer um projeto, participar de um edital, é uma outra forma, né? Você pode já ter audiência e vender publicidade no seu podcast, fazer episódio patrocinado. É possível, você já precisa de um histórico de audiência. Então, para ganhar dinheiro, o primeiro passo não é pensar em ganhar dinheiro, né? Você tem que seguir alguns passos e leva um tempo para você consolidar a audiência, para você realmente saber que você consegue produzir aquilo ali. Porque, por exemplo, o Serifacast eu estou desde 2016, eu comecei em 2014 em outro podcast, mas várias vezes já eu pensei em abandonar, né? Por conta das rotinas de outros trabalhos, por conta do meu trabalho principal, por conta de diversos fatores que vão ocorrendo e você fica... E aí eu fui adaptando, hoje eu consigo produzir, hoje não passa mais pela minha cabeça essa possibilidade, mas eu fui adaptando, né? A forma como aquilo ali cabia na minha rotina. Mas aí é importante você ter planejamento, acompanhamento e saber onde você quer chegar. André Jonatas, muito obrigado pelas dicas de ouro aqui pra gente. Boa tarde para você. Boa tarde, muito obrigado.